Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, né, da planilha de gestão de folha de pagamento com férias e salários, tá? Agora nós iremos falar aqui sobre a parte de lançamentos, né, do salário do funcionário. A planilha comporta inicialmente o lançamento aqui para 10 mil linhas, né? Então você pode lançar aqui para diversas empresas por 10 mil linhas de lançamento a princípio. Caso futuramente seja necessário, a gente aumenta essa quantidade aqui, tá ok? A princípio até 10 mil linhas aqui. Bom, vamos aqui à parte inicial aqui do lançamento aqui de salário. Você tem o nome aqui em cima aqui na coluna referente ao que se refere cada célula, tá? Ou seja, você vai informar aqui a data de fechamento da folha de pagamento, que seria no caso o último dia, né, do mês, de cada mês. Então você vem aqui e insere a data, o dia aqui em si não vai interferir nos cálculos não, somente o mês e o ano. Então se fechou aí no dia 25, 26, você não vai interferir aqui nos cálculos não, tá? Somente o mês e o ano. Aí você vem aqui selecionar o funcionário, aquele que você já cadastrou anteriormente, no cadastro inicial. Você vai dizer aqui qual que é o salário que esse funcionário que recebe por mês, tá? É, talvez você ache assim que ache cansativo ter que ficar digitando o mesmo salário sempre. Então você pode deixar aqui já pré-preenchido todos os salários aqui sendo o mesmo valor, que não vai ter problema nenhum. Só você ficar atento sobre isso aqui, ó. Aqui eu estou lançando salário. Eu poderia estar lançando é, adiantamento, por exemplo, aqui, tá? Se fosse adiantamento, eu iria reduzir aqui o valor de acordo com o valor de lançamento e não iria ter nenhum desses lançamentos aqui não, tá? Iria estar apagado. Mais abaixo eu vou mostrar aqui os lançamentos aqui de adiantamento, como é que fica. Então aqui nós estamos lançando aqui o salário. Se o funcionário naquele mês que você está lançando o fechamento da planilha, igual aqui está no mês 1, se no mês 1 de janeiro, que é janeiro, o funcionário ficou afastado, você vai informar quantos dias ele ficou afastado. Se nesse mesmo mês ele trabalhou noturno, você vai informar quantas horas ele trabalhou noturno. E se ter feriado que ele não trabalhou, aqui eu coloquei que está como dois aqui, né? É, dois feriados aqui, o não trabalhado e o feriado que trabalhou. Mas aqui é só para você entender o que significa o feriado não trabalhado e o feriado trabalhado. A sua empresa ela funciona no dia do feriado e o funcionário não trabalhou naquele feriado, tá ok? E aqui é quando ele trabalhou naquele feriado, que é pago 100%. Mais à frente que nós temos o quadro aqui para você informar as horas extras que o seu funcionário fez. Por exemplo, aqui eu coloquei tudo preenchido, mas você poderia informar que se ele fez, que nem nesse caso aqui, que esse funcionário aqui trabalhou noturno e também fez hora extra noturna, tá ok? Caso o funcionário não trabalhou hora extra noturna, você deixa aqui zerado, tá? Aqui é só para você entender como é que deve informar aqui as horas extras do funcionário aqui. Então você vai informar aqui, que nem aqui 25 horas. Se eu quisesse informar aqui minutos, eu teria que informar aqui 25,5, que seria meia hora aqui, no caso aqui, tá ok? Porque se eu informar aqui 25,3, 25,3 não iria condizer como 25 horas e 30 minutos não, tá? O 25,5 aqui que estaria dizendo que seria 25 horas e 30 minutos aqui, tá ok? E aí você vai informar aqui quantas horas extra noturna para aquele funcionário naquele mês que trabalhou e em domingos também em feriados. Se ele fez hora extras aqui, domingos e feriados, na hora extra aqui
interjornada e também na hora extra intrajornada. A interjornada é aquele horário que o funcionário trabalhou, no horário de... Deixa eu só voltar aqui para você entender melhor o que eu estou falando aqui. Aqui na parte de hora extra aqui, ó, interjornada. O funcionário trabalhou antes das 11 horas de descanso, ou seja, ele tem que descansar 11 horas para depois retornar ao trabalho. Então ele trabalhou é, antes dessas 11 horas de descanso aqui. Isso é interjornada. E intrajornada é quando ele trabalha no horário de descanso, no horário de almoço. Ele não terminou de fazer o seu horário de almoço e voltou a trabalhar. Então vai lá bater o ponto e constou como hora extra para ele aqui. Aqui na parte aqui dos benefícios aqui, é onde você vai informar aqui qual que é o valor de benefício para cada benefício. De acordo com o que você já cadastrou aqui em benefício aqui, os 10 benefícios para ele, tá? Assim também como os descontos e também adicionar as gratificações. Se cadastra aqui, ele vai aparecer automaticamente aqui na linha superior dessa parte de lançamentos aqui. Então você só tem que informar aqui qual que é o valor do benefício para cada funcionário durante aquele mês. E qual que é o valor de, se ele tem bônus ou gratificação, se ele recebe comissão na sua empresa, e se ele atrasou aqui em horas, tá? Quantas horas ele atrasou, e também o total de faltas que foram injustificadas, aquela falta que ele não apresentou uma justificativa para estar faltando, tá? Essa parte aqui de faltas aqui vai ser importante porque quando o funcionário for tirar férias, irá dizer se ele terá direito a 30 dias ou 24 dias, 18 dias, 12 dias ou nenhum dia de férias, de acordo com a quantidade de faltas que ele tiver injustificadamente, tá ok? Aqui seriam os descontos, né? Caso sua empresa desconta o vale transporte, esses nomes aqui são os nomes que você já cadastrou anteriormente na cadastro inicial. Então você só tem que informar aqui quais são os valores. É, eu queria deixar aqui automático aqui a parte de vale transporte aqui, que de repente a empresa desconta em porcentagem, né? Se eu não me engano é 6% aqui de vale transporte, ou então um valor fixo. Aí de repente para ver qual seria o valor viável a ser descontado para o funcionário. Vamos supor que se fosse descontar aqui 6% do valor do vale transporte, que seria no caso aqui 6% do salário do funcionário aqui, né? Em vez de descontar o salário fixo, aí você colocaria 6% sobre o salário dele. Aí de repente mais para frente eu vou fazer essa configuração para ver se seria viável descontar 6% ou o valor fixo aqui. Qual o valor ficaria menor para descontar do funcionário. A parte aqui de pensão, ela está em amarelo aqui porque essa parte aqui de pensão ela interfere no cálculo do imposto de renda, ou seja, tanto a pensão bem como o salário, bem como aqui o valor o valor da dedução mensal por dependente, né? Por exemplo, com esse valor aqui, se o funcionário tiver direito a ao deixa eu ver aqui. Aqui a gente está falando aqui do Diego aqui lá, né? Aqui no caso no cadastro aqui do Diego Souza, ele tem um dependente, então seria esse valor aqui mais o valor da pensão alimentícia, tá? Seria esse valor aqui de R$ 189,59 mais os R$ 660 aqui somado, que irá diminuir no valor do cálculo do imposto de renda. Então vamos supor que R$ 3.500 aqui do salário do Diego Souza. E esse valor aqui, se você for olhar aqui no imposto de renda aqui, 2024, esse valor aqui está entre
a terceira faixa aqui, que no caso iria descontar 15% de imposto de renda aqui do salário do Diego naquele mês. Na verdade seria até 2020 aqui, né? Olha o interessante desse quadro aqui de INSS e imposto de renda, que é cada valor por ano separadamente. Então, se nós estamos falando aqui de um lançamento aqui de 2020, então a planilha irá calcular esse valor aqui do imposto referente a 2020. Então, se está lá um valor entre de R$ 3.500 que é o salário dele e está aqui na terceira faixa, irá descontar aqui 15%. Só que seria esse valor aqui, como exemplo, né, pode ser que vai aumentar por causa das horas extras aqui. Então, vamos fazer um exemplo aqui que se fosse só os R$ 3.500 aqui, seria os R$ 3.500 aqui, menos esse valor aqui do, do dependente aqui, que ele tem um dependente, menos o valor da pensão alimentícia daquele mês. Isso é por mês. Todo mês vai ter um cálculo referente aos valores que estão sendo inseridos. Então, se você fosse olhar aqui, esse valor aqui, somado aqui para o imposto de renda, iria ficar menor do que o valor que pede aqui na faixa 3. Então, ele iria cair para a faixa 2. Mas se fosse um valor menor ainda, lá com aquele desconto lá do pensão alimentícia no cálculo do imposto de renda, talvez ele não pagaria nada de imposto de renda naquele mês. É mais ou menos isso, só para você entender o quanto é importante essa parte aqui de... Por isso que eu deixei até em amarelo, para não ter alteração. Por exemplo, se eu deixasse aqui em benefício, a parte de desconto aqui tá em branco e aqui tá cinza porque vai ficar bloqueado. E eu não coloco senha na planilha, eu deixo bloqueado para bloquear as partes que contêm formas ou partes cinzas, assim que não é para ser editados. Aí vamos supor que eu deixo aqui desbloqueado e deixo para você editar todos os 5 descontos aqui. E se você colocar pensão alimentícia aqui na primeira linha, então ela iria vir para cá, na primeira linha aqui, né? E isso não iria refletir no cálculo do imposto de renda, porque no cálculo do imposto de renda ficou fixo para ser utilizado o valor que tiver na coluna AG. Tá entendendo? Tá entendendo como é que funciona? Por isso deixar ela amarelo para não ter essa alteração. E aqui eu já deixei em cinza para não editar ela. Mas não tem senha, você pode desbloquear caso queira fazer alguma adaptação, alguma edição, não tem problema. Essa parte aqui, ó, de periculosidade e insalubridade. Cada funcionário vai ter aqui o direito, né, da porcentagem que a empresa paga, seja adicional noturno, eu deixei aqui todo selecionado, mas só vai receber aquele que trabalhou no adicional noturno mesmo, que ele trabalhou noturno. Periculosidade, 30%, que é o mínimo. Insalubridade, tem ele com 10, 20 e 40. Para cada funcionário você deixa aqui registrado aqui a porcentagem. E com isso aqui, informando aqui qual a porcentagem que será paga para aquele funcionário aqui naquele mês, que é interessante aqui de você deixar um sim, que é se o funcionário vai ter direito à periculosidade nesse mês em específico, tá? E insalubridade também, nesse mês em específico. Porque se você deixar aqui apagado e aqui apagado, por exemplo, então o funcionário não vai receber periculosidade nem insalubridade. Mas se você deixar aqui um sim aqui, então ele vai receber insalubridade e não vai receber periculosidade. Entendeu? Mais à frente aqui a parte de cinza. Bom, o que você tem para preencher aqui na parte de lançamentos, né, é só ter a coluna aí. Do AJ em diante seria informações já com fórmulas automáticas, né? Se o funcionário naquele mês ele vai ter um 13º salário, como já estamos falando aqui de janeiro, aqui tem um não. Mas se tivesse aqui lançamento em dezembro e ele tivesse direito ao 13º, iria aparecer aqui um sim que ele tem direito. Férias, quando ele tiver de férias vai estar aqui um sim que ele vai estar de férias, e quando você fizer algum lançamento
em cima do mês daquele está de férias, vai mostrar aqui em azul. O texto em azul aqui. Só para você identificar que o funcionário está de férias. E aqui vai mostrar quantos dias ele está de férias. E que são os dias trabalhados, né? E normalmente, é, mesmo estando aqui os dias trabalhados, que mesmo que não trabalhou 28 dias direto, né? Que teve lá os dias de folga e tudo mais. Mas aqui a planilha, para título de cálculo da folha de pagamento, ela usa como os dias totais do mês, né? E aqui está 28 dias, por exemplo, devido a uma falta, tá ok? Faltou, então já vai descontar ali o total de dias trabalhados naquele mês, bem como o feriado, no caso que a empresa funcionou no feriado, ele não trabalhou, então vai descontar aqui mais o feriado e também um dia de afastamento que ele ficou afastado da empresa, tá? Eu coloquei aqui, eu disse aqui para deixar o último dia do mês, eu deixei 30, porque vai ter mês que é 30, 31, 30, 31. Então eu já fiz um lançamento aqui como exemplo, já diretamente todos como 30 dias, seja mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, deixei 30 dias. O único que mudou aqui no final foi só o fevereiro, que vai ter ano que é 28 e tem ano que é 29 dias, tá ok? E aí, e aqui você tem aqui, ó, se ele possui salário família, que é o caso do funcionário que, desse caso aqui o Diego, ele tem dependente, tá lá registrado lá no cadastro inicial lá que ele tem um dependente lá, certo? Ele tem um dependente, mas o salário dele naquele mês não proporcionou ao salário família. Por quê? Porque o salário família ele é até esse valor aqui, ó, né? Aqui, ó. Até esse valor aqui vai receber o valor da bonificação, né? E quando chegar aqui em 2025, você vai informar qual que é o novo valor para o cálculo do salário família e qual que é o novo salário mínimo. É o salário mínimo para o cálculo da folha de pagamento. E mais adiante aqui temos a informação aqui do adicional noturno, qual que é o valor referente às horas noturnas que ele trabalhou naquele mês, qual que é o valor da periculosidade e o valor da insalubridade, né? Caso você deixou aqui marcado que ele vai receber esse benefício aqui, esse direito aqui, né, do adicional naquele mês. E mais para frente aqui são outras fórmulas aqui, cálculos automáticos que a planilha já tem, né, configurado, como ela vai ficar bloqueada, mesmo sem usar a senha, só para evitar que alguém venha aqui acidentalmente aqui e apague as fórmulas. Se apagar aqui, quando você for em folha de pagamento para poder emitir o olerite, o contra-cheque, você vai notar que vai ter valores faltantes lá nos resultados. Então é bom que não mexa aqui, tá ok? São bastante cálculos mesmo na planilha. E são 10 anos de lançamentos. Aí eu fiz o lançamento aqui até aqui a parte de adiantamento aqui, ó. Então você pode pegar ali uma sequência, por exemplo, de lançar, vamos supor, no dia 20, eu fiz o adiantamento na empresa. Então vou lançar aqui a mesma data aqui de adiantamento aqui para os funcionários que teve adiantamento naquele mês, né? Aí eu vou selecionar o nome aqui de cada um e vou informar qual que é o valor do adiantamento desse funcionário. E quando eu estou falando de adiantamento, aqui já não tem que informar nada, tá vendo? Não precisa informar nada aqui. É, talvez você precisaria informar aqui somente a pensão alimentícia, talvez, tá? Isso eu vou ver mais para frente, qualquer coisa eu aviso vocês aí. Para cálculo no imposto de renda lá nas férias, né? Para dedução no cálculo do imposto de renda das férias, tá ok? Ainda vou confirmar isso ainda. Então você pode lançar aqui adiantamento e salário, né? E você vai perceber que você vai estar lançando aqui de acordo com o nome que você seleciona.
tem bastante São Paulo aqui, né? Eu deixei nome de estado aqui como filial, só para você entender que não é só um estado, é o Brasil inteiro, tá ok? Então, de acordo com o nome que você selecionar, aqui estão todos os funcionários, né? Ó, aí você seleciona o funcionário e aí você, toda vez que você fizer o lançamento aqui, nessa parte aqui, nessa aba em específico, onde tem esse botão aqui, atualizar aba. Você faz o lançamento aqui e clica em atualizar. Aí a planilha vai atualizar as informações que você inseriu aqui nos lançamentos. Como eu estou gravando o vídeo aqui, demora um pouquinho para atualizar. E aí vai mostrar aqui o nome e o código da filial que esse funcionário pertence. Aqui está calculando e vamos esperar um pouco, né? Como eu estou rodando aqui o programa aqui para gravar o vídeo, então ela acaba demorando um pouquinho para atualizar isso aqui. Toda aba que tiver esse botão aqui, que você fizer novas informações, que você selecionar novos nomes, aí você clica em atualizar a aba para a planilha já atualizar essas informações aqui. E haja paciência. Então agora aqui ele mostrou que eu estou lançando o adiantamento para filial, no caso aqui está com matriz, né, que é a empresa primária, a primeira empresa, né, de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho aqui alguns lançamentos mais recentes agora, né. Uma coisa interessante aqui de você lançar aqui vários anos na planilha é que vai servir aqui para o cálculo de férias, né? Ou seja, quando o funcionário for tirar férias em 2021, você já vai ter essas informações aqui para ele, já registrado aqui, e não vai precisar de fazer esses cálculos, né, na calculadora. Como havia dito lá, quando você for informar aqui o nome do funcionário aqui e o mês, no caso aqui, né, o ano e o mês aqui, a data no caso aqui, mês 9 de 2022. Nessa mesma data aqui, esse funcionário aqui está de férias, tá? Mas aí você lança normalmente, né, o salário estando de férias. Não vai ter adiantamento, né, mas vai ter o salário. Então você informa aqui normalmente que o salário dele, tá? E aí você vai informar, caso ele trabalhe, né, algum dia nesse mês, o que ocorreu, tá? Você pode ter feito hora extra no dia que ele trabalhou, né? Então aqui eu deixei em branco, mas você pode inserir aqui, tá? Informações normalmente aqui de acordo com o que ocorreu eventualmente naquele mês das férias. Mesmo ele estando de férias, ele mostra o texto aqui em azul, mas aqui você pode informar caso ele venha trabalhar algum dia. Vamos só mostrar aqui em relação à quantidade de dias de férias que está aqui, ó. Olha lá. Então aqui falou que o funcionário aqui está de férias, é um sim aqui que está de férias, e quantos dias de férias, né? E aqui seria para o cálculo da planilha, no caso da folha de pagamento, né? Ele usa como se fosse os 30 dias do mês, ou 31 ou 29, né? Aqui vai estar dizendo que ele está tirando 15 dias, vai trabalhar mais 15 dias, ou seja, ele mesmo no mês de férias ele irá trabalhar. E aí você vai informar o que ocorreu nesse mês de trabalho aqui. Normalmente, né? O salário dele aqui normal, do mês e o ano aqui, que ele está recebendo. E mais pra frente você vai ver o quadro de férias, como que funciona.
Aqui eu já deixei também aqui uns lançamentos aqui de exemplo desse ano, né? Por exemplo aqui o Matheus Correia aqui, no mês de fevereiro, vai até o dia 29, mas isso aqui não interfere não, tá? Isso aqui é só para você entender que no mês 2 você pode usar ou 28 ou 29 como o último dia de fechamento. Aqui eu coloquei o adiantamento, e que na verdade era para ter ficado, como eu peguei aqui direto aqui, era para ter ficado dia 20 aqui no exemplo aqui, o adiantamento é todo dia 20, né? Então lancei aqui dia 22, coloquei, selecionei aqui o nome do funcionário aqui que vai receber o adiantamento e o valor desse adiantamento aqui, e aqui eu vou ter que selecionar adiantamento para poder entender que é um adiantamento. Aí nesse caso aqui de adiantamento aqui eu não preciso preencher nada aqui de informação, tá vendo? Tá zerado. Mas na parte de baixo aqui que já é salário, eu posso preencher normalmente aqui essas informações aqui de acordo com o ocorrido, né? Aqui por ser mês 2 aqui eu acabei não colocando aqui em relação o feriado se trabalhou ou não aqui, mas você pode informar aqui, teve 2 feriados aqui nesse mês de fevereiro de 2024. Vamos se dizer que ele trabalhou os 2 feriados, né? E nesse feriado aqui ele fez horas extras, né? No feriado aqui ele fez hora extra aqui. Aqui está dizendo aqui que foi 1 hora, ou seja, pode ser no feriado ou domingos, né? E você vai informar aqui quantas horas extras ele fez referente a cada mês. Basicamente que a parte de lançamento aqui do salário seria isso, né? Você informar a data, você selecionar qual funcionário aqui está lançando aqui, vai informar qual o valor do salário, se for adiantamento aqui, qual o valor do adiantamento, se for salário, qual que é o valor do salário, e demais informações aqui de acordo com o ocorrido naquele mês. Sempre que você acabar de fazer os seus lançamentos aqui, você clica no botão atualizar aba. Esse botão aqui vai atualizar informações somente dessa aba aqui. Cada aba vai ter um botão para você atualizar, tá ok? E no próximo vídeo eu irei falar sobre o Olerite aqui da folha de pagamento, para não ficar tão gigante assim o vídeo. Então até o próximo vídeo, tchau, tchau e muito obrigado.